Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2022, com a lição de número 1, cujo título é O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus pautou 8 qualidades espirituais para um viver verdadeiramente feliz e diferenciado dos valores, ou diferentemente, vamos dizer assim, dos valores de felicidade reconhecidos no mundo social. Nesta lição, estudaremos sobre o discurso de Jesus no Sermão do Monte, em sua estrutura, falando do objetivo, dos destinatários deste sermão e de sua divisão temática. Como segundo ponto desta lição, nós vamos conhecer as 8 bem-aventuranças proferidas por Jesus, segundo princípios divinos. E vamos finalizar a nossa aula, ou nosso estudo, vendo a prática da ética cristã através do Espírito Santo. Mais especificamente, por meio das virtudes do fruto do Espírito Santo, que nós vamos ver como 9, ou vamos ver que são 9 virtudes. Iniciando então o item da lição, a estrutura do Sermão do Monte, este sermão ele foi proferido, ele está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, do capítulo 5 até ao capítulo 7. E o objetivo principal do Sermão do Monte, proferido por Jesus, que ele é composto, né, por uma diversidade de ensinos espirituais, como já falei, do capítulo 5 até o 7, e estes ensinos espirituais, eles são inerentes, próprios no comportamento do ser humano, e apontam, então, requisitos para a consolidação de uma cidadania celestial. Isso quer dizer o seguinte, que esses ensinos de Jesus, proferidos no Sermão do Monte, nos coloca numa condição de que, ao praticar estes ensinos, nós teremos o caráter de um cidadão celestial, de um cidadão do reino dos céus, de um cristão de verdade. Então, o objetivo primordial do Sermão do Monte foi apontar, no caso, o objetivo de Jesus, foi apontar as virtudes do caráter de um cristão no reino de Deus. O que é um cristão de verdade? Não é um cristão só de rótulo ou de título, mas de comportamento, não só social, como moral, ético e, sobretudo, espiritual. E esses registros estão lá. Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Os destinatários. Este sermão, primariamente, ele foi destinado aos discípulos e às multidões que lá estavam, quando Jesus proferiu a palavra, ou seja, a todos os ouvintes que lá estavam naquele monte e ouviram Jesus. Porém, nós podemos considerar que todos estes ensinos espirituais, eles estão destinados a todo e qualquer ser humano que deseja ser e fazer parte do reino de Deus. Porque não podemos ser cristãos, ou cristãos, vamos dizer assim, ou fazer parte do cristianismo,
apenas de boca, apenas de palavra, apenas de rótulo. Temos que ser cristãos de verdade, realizando, ou seja, praticando os ensinos de Jesus. Partindo então para a divisão temática desse sermão, que, como falei, ele é composto de um conjunto de ensinos espirituais e que se sobressai mais do vamos dizer assim, as bem-aventuranças, mas Jesus dividiu, vamos dizer assim, didaticamente, nós podemos dividir esses discursos de Jesus ou esses ensinos de Jesus em 5 tópicos. E o primeiro dos temas aí tratados fala do cristão e o reino de Deus. Qual é essa relação de um cristão com o reino de Deus? Sobre isso, Jesus falou das bem-aventuranças, as 8 beatitudes, que nós vamos já ver na lição. Jesus falou sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Esta é a relação do cristão com o reino de Deus, em sua essência. Um outro tema que Jesus tratou nesses ensinos é a relação entre a lei e o reino de Deus. Então, o primeiro lá, o cristão e o reino de Deus, Jesus falou isso do capítulo 5, Mateus 5, do 1 ao 16. Do 17 ao 20, Jesus fala da relação da lei com o reino de Deus. E nessa relação, ele fala sobre o cumprimento da lei. Ou seja, Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei, ele não veio anular o Antigo Testamento, como muitos dizem que o Antigo Testamento não tem validade. Não. Jesus veio exatamente cumprir a lei. O Novo Testamento é o espelho do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala da vinda do Messias. E ela se consolida, todas as profecias do Antigo Testamento com relação à salvação, ela se cumpre em Cristo Jesus. E Jesus cumpriu a lei. O Antigo, no terceiro tema, ele vai falar sobre a relação do Antigo Testamento com o reino de Deus. Né? Essa relação da lei com o reino é o cumprimento da lei. Agora, a relação do Antigo Testamento e o reino de Deus, Jesus diz que a nova justiça é superior à antiga. Não é que haja como falei, uma anulação, uma abrogação. Não, mas a nova aliança em Jesus, ela é superior à antiga. E depois Jesus vai falar sobre o quarto tema, né, do Sermão do Monte, sobre a adoração e o reino de Deus. E nesse sentido, Jesus aqui ele coloca como é que um cristão se comporta ou pratica a verdadeira adoração a Deus. E nesse sentido ele aí dá vários ensinamentos. Ele fala sobre a esmola em segredo, acolhimento dos pobres, que é assistência social. Presta atenção, não são ações sociais temporárias, mas são assistência social de forma continuada. Acolhimento aos pobres, acolhimento aos necessitados. E este foi um pilar do ministério de Jesus: acolher os pobres, os necessitados. Orar em segredo. A verdadeira oração, Pai Nosso, ele ensina também neste Sermão do Monte. O jejuar em segredo. São as armas espirituais que nós temos. O verdadeiro tesouro não é ou não são os bens, as riquezas e o poder. É exatamente adorar a Deus, servir a Deus. Essa daqui é a riqueza. Ele fala que os nossos olhos, o olho, é a lâmpada do corpo. Se nós estamos com o nosso coração e o nosso olho nas trevas, todo o corpo
se transformará em trevas. Temos que ter, então, olhos bons, ou seja, olhar para o que é bem, pensar no que é bem, pensar no que é do alto. Fala sobre Deus e o dinheiro, fala sobre não julgar, abandonar-se à providência, não profanar as coisas santas, tratar as coisas com seriedade, com sinceridade, com reverência, com temor, com respeito às coisas sagradas. E a eficácia da oração. Como último tema, ele fala sobre a entrada do reino de Deus. Então ele mostra dois caminhos. Isso aí já termina no capítulo 7, versículos 3 a 27. O caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho estreito e o caminho largo. Fala dos falsos profetas, e aí nós temos que ter muito cuidado com essa questão dos falsos ensinos, dos homens que se dizem de Deus e não são. E também fala sobre os verdadeiros discípulos. Então, esse Sermão do Monte, num conjunto de ensinos, nós podemos dizer que essa estrutura mostra o que é ser cristão de verdade. Tá? Como a lição está muito voltada para a questão do Sermão do Monte, então nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, como o item 2 da nossa lição. E Jesus, ao proferir o Sermão do Monte, e isso já aí no capítulo 5 de Mateus, ele enaltece 8 virtudes espirituais que são produzidas no coração do ser humano através do Espírito Santo. Sendo estas qualidades contrárias aos valores sociais, que valorizam as riquezas materiais, que valoriza a condição social da pessoa e da intelectualidade, do saber secular. Então, Jesus contradiz tudo isso. Tá? Não é que isso não tenha valor, mas, vamos dizer assim, o nosso maior valor são as nossas riquezas espirituais, é o nosso temor a Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor, né, este é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Esse é o nosso segredo para sermos realmente cristãos de verdade. Nós vamos fazer aqui uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 5, das bem-aventuranças, das 8 beatitudes. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus, ao proferir o Sermão do Monte,
ele enaltece essas 8 virtudes espirituais. E estas 8 virtudes, elas são produzidas no coração da pessoa, do ser humano, através do Espírito Santo. E como falei, elas são valores contrários ao que existe aí, vamos dizer assim, aceito pela sociedade. A primeira bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado quer dizer feliz. É feliz quem é humilde de espírito, quem é pobre de espírito, porque quem é humilde de espírito, o que ele possui é o reino de Deus. Não existe nesta declaração a indução ao voto de pobreza, quando se fala de pobre de espírito ou humilde de espírito, de pobreza material, mas sim ao esvaziamento do espírito humano com toda a humildade para o reino dos céus. Porque entrar no reino dos céus, por meio de Jesus, é não ser orgulhoso, é ser humilde. É a fonte da raiz de um cristão, é ser humilde. O pobre de espírito, o humilde, reconhece o seu vazio espiritual. E por isso, ele tem a necessidade de preencher o seu coração com os preceitos divinos, com as coisas que são do céu, do reino de Deus. E por isso que deles, o dos humildes, é o reino dos céus. Jesus depois diz: bem-aventurados os que choram. O choro aqui mencionado não é proveniente de uma tristeza circunstancial, e poderia até ser, que estará também consolado. Quem está triste por alguma situação problemática, difícil, Jesus consola. Mas Jesus está aqui se referindo a um reconhecimento individual por parte da pessoa, do ser humano, de que o pecado que ele tem assédio todo dia e toda hora, de forma incessante, ele tem que estar triste com isso e ciente de que precisa do perdão de Deus. Se eu sou pecador, então eu tenho que chorar porque sou pecador. E saber que preciso do perdão de Deus. E saber que necessito de Jesus. Então os que choram por esta condição de ser pecador será consolado. E consolado pelo autor e consumador da vida, Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Depois Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta declaração traz em seu bojo a condição de que o manso não dá lugar ao ódio no coração. Ele trata as situações de tensões sociais e de contenda com serenidade e com boa índole. Esta condição de ser manso não quer dizer ou não configura covardia, timidez e muito menos fragilidade comportamental. Os mansos vão herdar a terra. E nós vamos ver isso no milênio, no governo milenial de Cristo. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta fome, esta sede de justiça é tipificada pelo desejo da pessoa ardentemente de ser santificada. E ser santificada é separada do pecado. Se separar do pecado. Isso é santificação. É o desejo ardente de uma pessoa ter uma vida cristã piedosa, de se libertar das amarras e dos impedimentos que faz com que você não se chegue ao conhecimento de Deus. Tenha fome e sede da palavra, da comunhão com Deus. E por isso nós seremos fartos com a palavra do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos.
Deus é a fonte da misericórdia. Deus é a fonte da compaixão, do perdão. Portanto, o ser humano só tem capacidade de perdoar se tiver Deus no coração. A nossa condição natural de ser humano não permite perdão. Nós só perdoamos aqueles que nos atingem se tivermos Deus no nosso coração, no nosso ser. Porque Deus é misericordioso. E, portanto, ele diz: sejam também misericordiosos. E sendo misericordioso, misericordiosa, nós então alcançamos a misericórdia de Deus. Então, para recebermos misericórdia de Deus, ou seja, o seu perdão, temos que demonstrar verdadeiramente que somos misericordiosos. E isso somente com o Espírito Santo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que experimentam uma total transformação de caráter, de limpeza da alma, de tudo que é pecado por ação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo trabalha em nós. A palavra, que é a água, limpa o nosso ser. E, portanto, quando somos limpos de coração, nós temos o direito de ver a Deus. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus também é limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que, no auge das tensões sociais ou conflitos, conseguem apaziguar a situação, mantendo-se harmonicamente em equilíbrio, de paz. E, por isso, têm um senso de justiça. São os promotores da paz. E os promotores da paz serão chamados filhos de Deus. Aqueles que travam contendas, ódio, discurso de ódio, de raiva, de contenda, de agressão, de destruição do próximo, certamente não são filhos de Deus. E por fim, a oitava bem-aventurança, beatitude que Jesus proclama: felizes são os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. O homem que se reveste das virtudes divinas é diferente diante de uma sociedade contaminada por valores hostis aos preceitos divinos. Vou repetir: o homem, ou seja, o ser humano, que se reveste das virtudes divinas, é diferente de uma sociedade contaminada por valores hostis aos preceitos divinos. Este homem é luz e por isso sofre perseguições e hostilidades das trevas. Deste homem sempre será o reino dos céus. Quem sofre perseguições por causa de Cristo. Partindo então para o último item da lição, o item de número 3, nós vamos falar sobre a ética cristã no reino de Deus. E essa ética cristã, ela tem exatamente uma ligação intrínseca, muito próxima, ou vamos dizer, junta, unida a essas 8 bem-aventuranças, a essas 8 beatitudes, a estas 8 virtudes, qualidades de um cidadão celestial, de um cristão de verdade. Então, o item 3 fala da ética do reino de Deus através do Espírito Santo. Essas beatitudes não são normas especificamente para serem cumpridas por serem normas ou regulamentos. Estas virtudes só são realizadas por um ser humano se ele deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração, no seu ser.
Se esta pessoa desenvolver o fruto do Espírito, as 9 virtudes do fruto do Espírito, aí você estará também com essas virtudes que Jesus falou no Sermão do Monte. Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura rápida. Versículo de número 22 e 23 diz assim. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 virtudes. E aí estão as 9 virtudes alinhadas com as 8 bem-aventuranças de Cristo. Então, começando por amor. O amor, ele é incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. O amor verdadeiro. Cristo falou isso. Qual é a relação desta virtude do fruto do Espírito com a bem-aventurança proferida por Jesus? Os limpos de coração. Esses verão a Deus. Quem pratica o amor é limpo de coração. Alegria. A alegria, esta independe das circunstâncias. Essa alegria aí falada no fruto do Espírito. Sejam boas ou ruins que vivemos, circunstâncias boas ou ruins que vivemos, nós sempre seremos alegres. Sabe por quê? Porque a nossa alegria é por ter alcançado a graça da salvação em Cristo Jesus. É uma alegria permanente. E qual é a relação da alegria com as bem-aventuranças proferidas por Jesus? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E os que choram, porque serão consolados. A outra qualidade do fruto do Espírito é a paz. É a paz caracterizada de forma tridimensional. Não só a paz com Deus, forma vertical, a paz com o nosso próximo, na linha horizontal, e a paz com nós mesmos, de profundidade, em profundidade. Significa, então, que é a paz conosco mesmo. E Jesus ensinou lá no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Os bem-aventurados são os pacificadores, porque serão consolados. Quarta qualidade do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o Espírito Santo trabalhando no nosso ser, a gente desenvolvendo essas virtudes que, por consequência, estão ligadas ao caráter ou às virtudes dos bem-aventurados, cidadão celestial. A paciência, que também é conhecida como longanimidade. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e das incompreensões dos outros. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo, querer sempre fazer o bem. Jesus disse no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, os bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bondade é fazer o bem. Não adianta só querer fazer o bem. Devemos fazer o bem. Benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. Os misericordiosos também alcançarão misericórdia, a mesma bem-aventurança que Jesus falou. É feliz aquele que é benigno, aquele que pratica a bondade. Temos a fidelidade, que é a virtude que através de atos e práticas o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo. Os pobres de espírito, os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Foi a bem-aventurança ligada a essa virtude do espírito. Temos a mansidão, e nesse sentido,
É a virtude que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por fim, domínio próprio. É a virtude de controlar as paixões da carne, ou seja, evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Os que sofrem perseguições são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Então, observe que aqui nós temos uma relação direta entre o Sermão do Monte com relação às bem-aventuranças proferidas por Jesus e o fruto do Espírito, que contém 9 qualidades que estão relacionadas a este caráter cristão falado por Jesus no Sermão do Monte. A norma, a regra do caráter de um cristão falado por Jesus nas bem-aventuranças, elas são realizadas na prática quando nós temos o Espírito Santo, através das suas 9 virtudes do fruto do Espírito agindo em nós. Aí nós somos bem-aventurados, somos humildes de espírito, somos mansos, temos fome e sede de justiça e por aí vai, com todo o caráter de um cristão, tanto no sentido do que Jesus falou, como que o apóstolo Paulo diz, como realizar na prática este caráter. Concluindo então a aula de hoje. A ética cristã sobre o domínio do Espírito Santo em nosso ser nos leva a praticar o Evangelho de Cristo de forma natural, assumindo uma cidadania celestial consubstanciada numa relação saudável com Deus e também com o nosso próximo e conosco mesmo, consolidando então a nossa presença no reino de Deus de verdade e não apenas no sentido religioso. Na próxima aula, nós vamos estudar, no nosso programa Escola Bíblica no Seu Lar, a lição de número 2, Sal da Terra, Luz do Mundo. Vamos ver o que é ser sal da terra e luz do mundo, ensinos que o Senhor Jesus proferiu. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no Seu Lar, se Deus permitir.